Vamos lá, gente. Então, vamos começar com a nossa aula, tá? Vamos começar com a nossa aula, que é uma aula extremamente importante, que é sobre grupos nominais, né? É inconcebível hoje a gente fazer interpretação de texto sem saber os grupos nominais, né? E o vestibular hoje está primando muito por essa compreensão de texto. Então, nada melhor do que... a grande dificuldade do aluno hoje em dia é essa compreensão. Então, nada melhor do que a gente esclarecer isso com bem antecedência às provas, né? Então, vamos começar aqui com o grupo nominal. Então, primeiro, o que vem a ser grupo nominal? Então, observe. O grupo nominal, o que seriam grupos nominais? Grupos nominais, também conhecidos como sintagmas nominais, são expressões de caráter nominal que têm como elementos mais comuns substantivos e adjetivos. A ordem dessas classes gramaticais nas frases não corresponde à estrutura do português, daí a importância e a necessidade do estudo de tais grupos. Então, falando de outra forma, de uma maneira mais simples, grupo nominal é exatamente aquela ordem inversa que nós temos entre substantivos e adjetivos, que causa aos alunos algumas confusões na hora da interpretação de texto. Porque se em português eu digo casa bonita, em inglês eu digo bonita casa, certo? Então, os grupos nominais são exatamente essas estruturas, tá? Então, olha só. Em relação aos grupos nominais, o que é que um grupo nominal pode apresentar, tá? Então, um grupo nominal, ele pode ter três constituintes. Ele tem um determinante, ele tem um modificador e ele tem um núcleo, certo? Só haverá grupo nominal se houver pelo menos um núcleo, certo? Só esclarecendo uma coisa. Professora, geralmente são as perguntas mais comuns do aluno, né? Carla, grupo nominal cai em que vestibular? Que vestibular cobra grupo nominal? Eu tenho que saber grupo nominal para fazer prova onde? Então, olha, vestibulares do Cefet, prova da UFCG, tá? Você vai encontrar esse assunto discriminado direitinho. Agora, a prova da UFPB é importante, e as demais provas, é importante você conhecer, porque isso aqui vai facilitar a tua interpretação do texto, tá certo? Então, voltando, o grupo nominal, então, ele tem três constituintes. Ele é formado de três, né? Seriam os três constituintes, o determinante, o modificador e o núcleo. Só haverá grupo nominal se houver pelo menos um núcleo, ok? Em um grupo nominal de mais de um constituinte, ou seja, se ele tiver determinante, se ele tiver modificador, se ele tiver, por exemplo, tendo mais de uma coisa, você só tem grupo nominal se você tiver pelo menos um núcleo, ok? Vejamos alguns exemplos de grupos nominais. Então, vamos ver lá. Então, por exemplo, se está falando muito de a global issue, tá? Issue, olha só. Para um aluno ler isso aqui, como é que ele vai ter que ler isso em inglês? Então, ele vai ler, issue quer dizer assunto ou questão, né? Então, a global issue, então ele vai ter que dizer uma questão global. Ele não vai ler uma global questão, como normalmente ele leria na língua portuguesa, mas uma questão global, onde o determinante aqui seria o a, né? O modificador aqui seria global, e o issue aqui seria o núcleo, tá certo? Então, o núcleo é sempre a última palavra do grupo nominal, certo? Mais um outro exemplo para que você entenda. Se eu digo, por exemplo, two beautiful houses, né? Então, eu vou dizer duas o quê? Casas bonitas, certo? Então, o determinante aqui seria o to, né? O modificador aqui seria beautiful, né? E o núcleo aqui seria exatamente houses, onde o mais importante do grupo nominal é o núcleo, tá? Então, você tem que se conscientizar, quando você estiver lendo em inglês, que quando você for traduzir, você vai traduzir de trás para frente, certo? O que mais que nós temos aqui? Mais um exemplo. Quando eu digo my drink no hora, eu não sei se vocês estão notando, mas eu escolhi de propósito. Veja que o fundo da minha aula é exatamente verde, né? Com essa minha questão, com essa preocupação ambiental que a gente tem hoje em dia, que a gente vinha falando da questão exatamente de você preparar o aluno não só para vestibular, mas preparar para o mundo. Então, essa consciência ecológica, certo? E aqui eu escolhi como exemplo my drinking water como minha água potável, porque a gente sabe que futuramente, né, a água vai ser uma das causas das guerras. Deus o livre que não tenha, mas as futuras guerras, dizem os especialistas, vão ser por conta da questão da água. Olha esse grupo nominal aqui, ó, my drinking water. Onde o aluno lendo isso aqui, ele diz, gente, como é que eu vou traduzir isso aqui? Minha bebendo água, como é que ele vai traduzir isso? Ele vai traduzir isso como minha água potável. Onde o my aqui, esse pronome, vai ser o determinante, o drinking aqui vai ser o modificador e o water vai ser exatamente o núcleo. Onde, nesse grupo, a palavra mais importante é o water. Sem substantivo, você não tem grupo nominal, tá certo? Bom, aí você deve estar se questionando assim, Carla, mas eu sou um pouco leigo nisso. Quando você fala determinante, como é que eu vou saber o que é o determinante, né? Assim, então vamos ver. Determinantes são todos os artigos,
tá? Ou seja, A, N, D, artigo definido e indefinido. Determinantes são os numerais, você pode ter numerais ordinais ou numerais cardinais como determinantes. Você pode ter pronomes enquanto determinantes, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, tá? Seriam as classes que constituem o determinante, tá certo? Que pode aparecer ou não no grupo nominal. Em relação ao modificador, o que é que você tem de modificador para grupo nominal? Os modificadores você tem os adjetivos, sempre vão ser modificadores. Então, eu costumo dizer em sala de aula, todo adjetivo ele é modificador e o adjetivo em inglês vem sempre antes do substantivo, você não pode esquecer isso. Palavras com função de adjetivos. Como assim, Carla, palavras com função de adjetivo? Palavras com função de adjetivo é a partir do momento que você tem dois substantivos, o primeiro já vira adjetivo, ele já vai classificar o próximo substantivo, certo? Advérbios são modificadores, caso possessivo também é considerado modificador, certo? Por exemplo, se eu digo assim, ó, the man's car. Quando eu digo the man's car, eu tenho the enquanto que? Determinante. Eu tenho man's aqui como o modificador e eu tenho car como núcleo. Como é que eu traduzo isso? O carro do homem. E não o homem-carro. Você não pode fazer uma tradução assim, certo? Então, lembrar que todo grupo nominal, a tradução é de trás para frente. A ordem é diferente, tá certo? Bom, e o núcleo? O que seria o núcleo? Você tem como exemplo de núcleo o quê? Um substantivo, certo? Daí o nome grupo nominal, onde nominal, nome, substantivo, beleza? Então, olha só. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Explicando melhor. E você diz assim, Carla, como é que pode ser esses grupos nominais? Os grupos nominais, eles podem ter mais de um determinante, mais de um núcleo. Como é que funciona isso? Da seguinte forma. Um grupo nominal, ele pode apresentar vários, veja só, vários determinantes. Você pode ter mais de um determinante. Quando você diz, por exemplo, the first war, tá? Quando você fala isso, o the aqui é o determinante, mas a palavra first também é determinante, certo? E a palavra war passa a ser exatamente o núcleo, certo? Então você tem aqui dois determinantes para um mesmo núcleo. Então, a Primeira Guerra, tá certo? Você pode ter um grupo nominal que pode ter mais de um modificador, é o caso, por exemplo, de a very expensive car, e aí eu chamo a tua atenção para os vestibulares, como por exemplo o vestibular do Cefet, que é um vestibular que todo ano cai questões sobre grupos nominais, que às vezes as professoras elaboradoras da prova, diga-se de passagem, a professora Mônica, a professora Hélida, o corpo lá do Cefet, né, que inclusive já fiz parte enquanto professora substituta, as meninas gostam muito de colocar esses grupos nominais na prova. E como é que caem esses grupos nominais? Elas primam muito por grupos nominais mais extensos. Então, grupos nominais que têm vários modificadores, certo? Então, quando você tem a very expensive car, você tem um carro muito caro, onde esse A é exatamente o determinante e very e expensive são dois modificadores. Então, você tem dois modificadores para o substantivo carro, tá certo? E você pode ter, claro, mais de um núcleo. Você pode ter um grupo nominal com mais de um núcleo. É o caso, por exemplo, se eu disser nice boys and girls. Quando eu digo nice boys and girls, eu não tenho determinante nessa frase. E eu passo a ter um modificador que seria nice para dois núcleos, que seria boys and girls. Aí, geralmente, os alunos perguntam assim, Carla, e quando eu tenho mais de um núcleo, né? Quando eu tenho mais de um núcleo, como é que eu faço para saber que é mais de um núcleo? Como é que você vai fazer, então? Você vai notar que quando você tem dois núcleos, vai ter que ter uma conjunção de ligação entre os dois, como é o caso, por exemplo, do and. Se eu digo nice boys and girls, observe que o and está relacionando boys and girls. Então, você passa a ter dois núcleos. E como é que você traduz isso? Meninos e meninas legais, tá certo? Então, veja aí que você tem dois núcleos, né, para apenas... dois núcleos para apenas um modificador, tá? Continuando, a gente tem o seguinte: podem existir grupos nominais sem. O que é que não pode aparecer num grupo nominal? Você pode ter um grupo nominal sem determinante, tá? Que é o caso, por exemplo, de Brazilian food. Quando eu digo Brazilian food, eu tenho a cozinha brasileira, a comida brasileira. E observe que eu digo comida brasileira sem presença de artigo, tá? E se você não tem artigo, você não tem determinante, certo? Modificadores. Você pode ter um grupo nominal sem modificador nenhum. Se eu digo, por exemplo, a woman, eu tenho
Eu-uma, se eu digo eu-uma, então eu tenho simplesmente o determinante e o núcleo. Não tem modificador nenhum aqui, tá? O que não pode existir é grupo nominal sem núcleo, né? Porque todo grupo nominal você tem que ter um núcleo, tá certo? Então, revisando, fazendo uma revisão, vamos só fazer uma retrospectiva. O que seriam grupos nominais? Então, seriam estruturas formadas basicamente, podem ser formadas com artigos, com adjetivos, com substantivos. Estruturas essas que tem que ter, para funcionar e para existir, tem que ter o substantivo, tá certo? Sem substantivo você não tem grupo nominal, tá bom? Vamos lá. E esse substantivo, ele é exatamente o núcleo, tá? Bom, aí eu propus aqui um exercício, né? Porque eu sou da teoria que, por exemplo, quando você dá aula no assunto, você tem que fazer um exercício para poder ver se o aluno entendeu mesmo. Então, eu tenho o seguinte exercício. Observe os grupos nominais retirados do texto abaixo. Coloque-os na tabela de acordo com os constituintes. Bom, chega pra gente agora uma pergunta através do chat, né, de Rodrigo. Gostaria de saber como posso traduzir a expressão ain't no sunshine, né? Não há mais brilho do sol. Ô, Rodrigo, observa uma coisa, esse ain't aí é uma forma assim, vamos dizer, tipo uma gíria, né? Porque esse ain't, em termos de verbo, isso não existe, tá certo? Assim, não existe, perdão, em termos de gramática, né? O ain't, na realidade, seria o isn't, tá? A gente está aqui falando da questão exatamente do grupo nominal, tá certo? Onde o grupo nominal eu vou estar me pegando mais com a questão dos substantivos, tá certo? Então, espero ter respondido, tá? Então, continuando, você tem aqui, por exemplo, alguns exercícios. Então, eu botei aqui exemplos de grupo... Pronto. Quando eu digo assim, por exemplo, the common name, tá? Eu queria aqui que vocês tentassem classificar esse grupo nominal para mim. Então, se eu tenho the common name, como é que a gente poderia classificar isso aqui? A gente vai classificar da seguinte forma. O que seria esse the? O que seria esse common e o que seria esse name? Então, o the aqui passa a ser exatamente, olha, o nosso determinante, tá? O common aqui seria o nosso modificador e o núcleo vai ser exatamente name. Quando você for traduzir isso aqui, você vai traduzir um nome comum, tá? Onde nome aí é o substantivo e comum aí está sendo o adjetivo que está qualificando o nome. Bom, depois desse exercício, a gente vai fazer uns exercícios e em seguida nós vamos fazer uma leitura de um texto, tá? Em que a gente vai ver exatamente o grupo nominal dentro do texto, porque eu acho que o principal objetivo é esse, é a gente trabalhar com esse grupo nominal, mas nós trabalharmos com esses grupos nominais dentro do texto, dentro dessa perspectiva de texto, certo? Vamos botar mais um? Quando eu digo pour water, ok? Já que essa polêmica de água está tão em evidência, eu trouxe exatamente esse vocabulário. Quando eu digo pour water, como é que eu vou assim, classificar isso aqui? Vamos imaginar que você chega numa prova de vestibular e você encontra essa estrutura na prova. Como é que você classifica? Então, a gente vai classificar da seguinte forma. O pour vai ser o nosso modificador e o water passa a ser o nosso núcleo, certo? Nesse caso específico, nós não tivemos determinante e nem é obrigado a ter. Lembra que quando a gente fez antes, eu mostrei para você que você pode ter ou não determinante, não é obrigado ele aparecer. Mas você obrigatoriamente tem que ter núcleo. Bom, se eu digo scientific findings, observa que scientific aqui é parecido com esse anterior, né? Ele vai ser exatamente o modificador. E o núcleo passa a ser a palavra findings. Então você tem, por exemplo, descobertas científicas e não científicas descobertas, certo? Mas na hora que você for fazer essa versão para a língua portuguesa, inverta, tá? Porque o substantivo em português vem na mesma sequência, mas em inglês ele vem ao contrário. Então, antes vem o adjetivo. Mais uma aqui. Deixa eu botar mais uma aqui para vocês. Esse aqui eu achei fantástico. Eu estava lendo o texto e me deparei com esse grupo nominal imenso. Então, ele dizia assim, por exemplo, a Natural Air Conditioning System, ok? Então, você tem esse grupo nominal até extenso, né? E aí, professora, como é que eu vou ler? Olha, eu estava lendo o texto e não soube ler isso aqui. Então, primeiro vamos olhar a estrutura. Em relação à estrutura, o que seria esse A? Então, esse A passa a ser exatamente o nosso determinante. Mas quando você diz natural, quando você diz air e quando você diz conditioning, você tem aí exatamente o modificador. E o system passa a ser o seu núcleo. Então, a palavra mais importante aí é system, que é a última palavra. De forma que você vai traduzir sistema, e aí você vai voltando à tradução. De ar-condicionado, um sistema de ar-condicionado natural. Certo? Veja que você teve 3 modificadores.
E é comum, às vezes, a gente encontrar numa prova de vestibular, se eles pedirem essa estrutura, você pode encontrar uma prova de vestibular